Bíblia fala de relação sexual antinatural, sim ou não. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A Epístola de Judas fala de relação antinatural entre mulheres e demônios? Vamos analisar o texto. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já saibais disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito, e destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas. O ponto de discussão da carta do apóstolo Judas se encontra nos versículos 6, 7 e 14, os quais nos transportam para a passagem do livro de Gênesis 6, 2, e para o livro apócrifo de Enoque 6, 1 e 2. A Epístola de Judas diz claramente que os anjos que não guardaram o seu estado natural e abandonaram sua própria habitação, se entregando à fornicação, relações sexuais indevidas, seguindo após carne estranha. Enoque também é citado no livro de Gênesis, capítulo 5, mas os seus livros não foram incluídos no cânon bíblico. Não obstante, transcrevo abaixo a aludida profecia citada por Judas, e descrita no primeiro livro de Enoque, capítulo 6, versículos 1 e 2. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. O livro de Enoque, apesar de excluído do cânon bíblico judaico, é um livro citado pelo apóstolo Judas, assim como o versículo 9, cita trecho do livro Assunção de Moisés. Pelo fato de não pertencer ao cânon, alguns religiosos não aceitam a passagem que Enoque cita os anjos que se envolveram com mulheres, como uma explicação para a citação de Judas sobre os anjos que caíram. O relato trazido no primeiro livro de Enoque é descrito de modo similar no livro de Gênesis 6, 2, o qual ainda diz que esses filhos gerados pelos anjos eram homens poderosos. Porém, essa passagem também narra que essa união entre anjos e mulheres não agradou a Deus, segundo Gênesis 6, 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. A expressão filhos de Deus em hebraico é Veni Haelohim, e filhas dos homens é Benot a Adão. Veni, ou Benei filhos, Haelohim de Deus, é Benote filhas dos, a Adão homens. Uma parte dos estudiosos dizem que a expressão filhos de Deus, descrita em Gênesis 6, 2, se refere a humanos. Outra linha, porém, diz que se refere a anjos caídos. Os que defendem que filhos de Deus se refere a humanos, dizem que a Bíblia usa essa expressão para se referir a homens no Evangelho segundo João 1 e 12. Nessa linha, defendem que filhos de Deus se refere à descendência de Sete, e que as filhas dos homens se refere à descendência de Caim. Os conservadores têm dificuldade de aceitar livros que não estejam no cânon bíblico, mas a questão é que Judas cita o livro de Enoque, apesar de ele ser apócrifo. Enfim, para os conservadores, Gênesis 6, 2 falaria de um casamento entre filhos da benção, descendência de Sete, e filhos da maldição, descendência de Caim, o que seria desagradável a Deus. O raciocínio é: os filhos da benção não poderiam se misturar com os filhos da maldição. A união Enton-Enshon naquele tempo não era agradável a Deus, haja vista os costumes dos povos, especialmente idolatria. Entretanto, porque Judas compara o pecado dos anjos com o dos moradores de Sodoma, ao afirmar que ambos se prostituíram e foram atrás de outra carne, note que no versículo 7 Judas usa a expressão da mesma maneira. Há uma nítida comparação de atos.
assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira, além disso, porque o apóstolo diz que os anjos deixaram seu estado natural e seu domicílio, e cita as profecias de Enoque no versículo 14, ora, pensem comigo, Judas segue falando desses homens ímpios e lá no versículo 14 diz, e destes profetizou também Enoque. Logo, qual a dificuldade de entender que Judas está falando que Enoque também profetizou sobre esses fatos, quando citou os anjos que se uniram às mulheres, inclusive, o termo filhos de Deus, Haelohim Veni, também é usado para se referir a anjos em Jó 1:6, e ninguém discute isso. Logo, a despeito de ser um tema polêmico, os que defendem que a Bíblia se refere a homens, não explicam muito bem o que Judas quer dizer, comparando anjos aos sodomitas. Mas quando você raciocina pela segunda corrente, fica mais fácil de entender. Vamos analisar, quando o livro de Judas, se referindo aos anjos caídos, usa expressões como deixaram a sua própria habitação, e assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação, e seguiram após carne estranha. É possível observar que há uma comparação entre os atos. A expressão da mesma maneira diz muito, e a expressão após carne estranha diz mais ainda. Desse modo, as minhas razões são as seguintes: primeiro, os anjos deixaram sua condição, e abandonaram a sua habitação, para se envolverem com mulheres. Os anjos não foram feitos para o sexo. Mateus 22:30. Anjos e mulheres são corpos diferentes, e, por isso, a expressão carne estranha era um sexo estranho para Deus. 2. Os sodomitas também praticavam um sexo estranho para Deus, pois consistia em ato de violência praticado com o intuito de humilhar e subjugar. Além disso, era uma violência sexual contra anjos, pois eram anjos aqueles dois visitantes que estavam com Ló, de modo que era também uma carne estranha que os homens de Sodoma objetivavam abusar sexualmente. Ainda que se defenda que os homens de Sodoma não tinham conhecimento da natureza daqueles visitantes, o fato é que para Deus aquele ato seria antinatural. A verdade é que a carta de Judas traz mais uma prova de que os homens de Sodoma praticavam um sexo antinatural, carne estranha, outra carne, pois praticavam esse sexo homossexual que também é antinatural. É dessa antinaturalidade que Judas fala. A crença de que demônios fazem sexo com humanos não é, portanto, uma aberração na história do cristianismo.